De acordo com a Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, 60 milhões de brasileiros convivem com dor crônica. E a acupuntura, uma terapia milenar oriental reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, pode tratar e prevenir as dores. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa a anestesiologista, gostou, fiz até pausa agora, hein? E especialista em dor e acupuntura, a doutora Jamile Pereira. Jamile, seja bem-vinda. Obrigada. Fala rápido, né? A gente erra. É igual o torrino. Trava a língua. Trava a língua. Seja bem-vinda à nossa casa. Que bom que você veio no estúdio hoje, ficar pertinho da gente. Né? Voltei. Voltou. Eu acho muito legal a gente falar de acupuntura e as pessoas têm muita curiosidade. Porque todo mundo fala assim, fulano faz, mas como é que é? Não sei, eu sei que ajuda, né? Então eu queria que você explicasse para as pessoas o que é a acupuntura primeiro. A acupuntura não é tão conhecida e nem tão divulgada. E às vezes ela só é buscada naquele momento que não tem mais nada o que fazer, ou então eu já tentei muitas coisas, estou tomando muita medicação, estou tendo efeito, e aí sim vai buscar a acupuntura, né? Mas a acupuntura é uma técnica muito antiga, ela consiste basicamente a acupuntura mesmo é a inserção de uma agulha bem fina em pontos específicos da pele, que em geral são meridianos, então estudados pelos chineses, que no Oriente, né, eles estudavam como pontos que liberavam alguma energia, a energia do fluxo, mas agora no Ocidente nós já sabemos que esses pontos, pela inserção da agulha, liberam endorfina, faz vasodilatação local, então libera antinociceptivos, então neurotransmissores que evitam a gente a ter dor, né, previne e tratam a dor, além de uma ação anti-inflamatória, né. Então a acupuntura é a técnica da inserção da agulha. Inserção da agulha. Que demais. É uma agulha fininha, né? Quase um fio de cabelo, assim. Que ninguém não sente dor. Exatamente. Ela tem tamanhos diferentes, a depender do local que a gente for. Então, ela tem tamanhos, assim, pequenos, para pontos, assim, tem. Assim como tem, às vezes, pontos mais profundos, por exemplo, em região de glúteo, por exemplo, ou pacientes que têm um tecido adiposo maior, às vezes tem agulhas um pouco mais compridas também, né? Então legal. A gente tem tamanhos e diâmetros um pouco diferentes, mas todos também muito fininhos, né? Que demais! O que você trouxe aqui pra gente, que eu quero entender? Então eu trouxe um pouquinho para diversificar e tirar um pouco. Então a acupuntura, apesar de ser uma inserção da agulha, nós temos pela medicina tradicional chinesa outras técnicas que conseguem estimular esses pontos. Então tem pacientes, por exemplo, que chegam com fobia de agulha. Sim. Ou então pacientes que têm medo, ou assim, chegam na primeira consulta e falam, eu não sei se eu quero. Então a gente dá outras opções que a gente pode estimular esses pontos, seja através então do calor, por exemplo, isso aqui é uma moxa de carvão, então tem moxa de artemisa, tem várias outras formas que ela libera, ela esquenta, né? A gente acende com fogo normal, né? E aí a gente coloca próximo desses pontos, próximo sem queimar, né? Pode ser inferido assim com a mão mesmo e tem alguns aplicadores também que a gente coloca. A gente pode fazer pontos através de estímulo elétrico. Então nós temos eletrodos assim que a gente coloca nos pontinhos, então da agulha também, tem eletrodos de tamanhos diferentes e faz o estímulo elétrico através de um aparelho da eletroacupuntura, por exemplo. Então, por exemplo, esse aqui eu já fiz na minha filha. Ela botou, tem 3 aninhos, eu falei, filha, vamos lá. Coloquei, ela falou, nem dói, mamãe, nem dói. Que bonitinha. Eu tô sentindo, e a gente faz também em pacientes que às vezes têm um pouco mais de sensibilidade. Às vezes esse paciente, porque a dor é muito relativa, a acupuntura em si não dói por ser uma agulha muito fininha, né? Mas como a dor é relativa, também tem um pouco de cultura, né? O Oriente, eles sentem menos dor, né? Tem a questão, às vezes, do medo associado ou do desconhecido, né? Então, às vezes, a gente começa o tratamento com outras opções e depois, no final, o paciente já tá falando, nossa, nem incomoda, né? Ou então, por exemplo, coloca alguns pontos, poucas agulhas e alguns outros estímulos de forma diferente, né? Eu tenho uma amiga e eu lembro que eu conheci a acupuntura dessa forma por causa dela, ela tem fibromialgia. E ela fazia acupuntura. E eu falava assim, mas se ela sente dor, como é que isso funciona? No que ajuda? No que auxilia? Exatamente. A gente consegue tanto liberar esses fatores anti-inflamatórios, então a fibromialgia ela é muito associada a dores musculares e dores difusas, né? Então a acupuntura pode ser usada para dores crônicas, né? E também para dores agudas. Então às vezes tem um torcicolo, você tem algum trava, fez algum jeito, uma enxaqueca, você consegue às vezes aliviar numa sessão. O paciente já sai sem dor. Nas dores crônicas, às vezes é preciso de muito mais sessões, né? No caso da fibromialgia, a gente vê uma ação interessante por causa dessa ação
anti-inflamatória, de relaxamento, tanto da musculatura, como além disso, às vezes a gente associar todos os outros pontos que a fibromialgia vem. Então, insônia, às vezes alguns transtornos de humor associado, algumas outras associações de uma postura que às vezes você acaba fazendo algumas contraturas musculares, além da sensação de bem-estar que tem após uma sessão. Não sei se você já fez. Eu recomendo, assim, você tem uma sensação até de um pouco de estar flutuando assim após, porque ele dá uma sensação, então essa liberação de endorfina, serotonina, que a gente sabe após uma atividade física que a gente faz, essa sensação gostosa, né? Simplesmente por essa inserção de agulha em pontos específicos, elas causam esse bem-estar. Então isso tudo associado pode trazer um grande benefício para pessoas que sentem dores crônicas, né? Além disso, a gente também pode ter uma ação preventiva. Legal. Então, pessoas que não necessariamente estão já com aquele momento, mas às vezes a gente consegue acompanhar o paciente para poder ver e prevenir alguns tratamentos, algumas dores que o paciente poderia ver. E também uma ação meio que paliativa. Por exemplo, eu tenho alguns pacientes que fazem tratamento de câncer, quimioterapia, às vezes pacientes que têm uma osteoporose. Então, ele tem uma lesão, ele tem um momento, a acupuntura não vai tratar, nem curar, mas ela vai ajudar a passar por alguns momentos. Então, náusea e vômito da quimioterapia, na gravidez, às vezes a náusea e vômito daqueles primeiro trimestre, para a osteoartrose, então, melhora um pouco a mobilidade, aquela paciente que já vem toda travada, às vezes está aguardando uma cirurgia, então às vezes melhora essa mobilidade, a flexibilidade, porque ele faz ação muscular, né? E além de um alívio de dor. Temporário às vezes, né? Às vezes não necessariamente, mesmo a gente não estando tratando o problema do paciente, mas a gente está melhorando aquela dor que ele tem por um tempo. Às vezes uma ação, às vezes até prolongada, pacientes têm dor, ficam 3 dias bem, muito melhor às vezes do que uma medicação que você tem, sei lá, 12 horas de ação, sabe? Então a gente consegue trabalhar junto e dar essa ação boa para o paciente. Então, tanto na prevenção, como tratar algumas doenças, a gente consegue tratar com acupuntura, como às vezes enxaqueca, cefaleia tensional, a gente às vezes consegue crise tratar. Alérgica também? Crise alérgica, rinite, asma, a gente consegue às vezes tratar adjuvante. A importância de ser um médico, assim, que a gente fala, assim, um pouco assim, reforça, é justamente para a gente evitar um tratamento errado. Então, às vezes, vem alguém com uma dor aqui, às vezes é uma fratura. Às vezes pode ser um tumor, né? Às vezes pode ser alguma outra coisa pior e a gente, às vezes, com avaliação clínica, então a gente chega o paciente no consultório, a gente primeiro vai fazer uma consulta médica. Então, toda a sessão a gente não vai na primeira consulta, a gente para conhecer. Então, se você chegar para mim, eu vou primeiro fazer uma consulta, avaliar você sistematicamente, fazer um exame físico, ver, às vezes solicitar exames complementares, porque às vezes eu tenho alguma dúvida e acho, ela pode ter uma luxação, pode ter alguma outra coisa para eu descartar. E aí sim eu fazer o tratamento, né? Então, assim, ele pode ser um tratamento adjuvante, como pode às vezes ser um tratamento isolado, com algum número de sessões ou terapias, assim, né, associadas. Boa. A gente tem umas perguntinhas aqui para você, da Silmara, de Piraquara, Paraná. Boa tarde, Abi. Gostaria de saber se a técnica de acupuntura é possível ser usada em problemas degenerativos na lombar. Sofro com dores há 9 anos e nada resolve. Um beijo para você, Silmara. E aí, Jamile? Silmara, eu acredito que, assim, esses problemas degenerativos, eu não sei bem o que é, né? Se seria, por exemplo, uns osteófitos de coluna, se seria uma desgaste do disco, né? Então, tem várias coisas que podem ser. Degenerativo é algo que você tem que com a idade você vai sofrendo, vai degenerando, né? Então, assim, a acupuntura, ela pode sim ajudar em várias dessas causas, né? Tanto na musculatura, o enrijecimento que tem de pacientes que têm dor, que às vezes ficam em posições, né? Às vezes a gente consegue, pacientes que têm dor na coluna, às vezes ele tem uma pisada errada, um pé em valgo, sabe? Aquele joelho que fica assim meio próximo. Então, às vezes a gente consegue encontrar alguns pontos musculares que não são só da coluna, que a gente consegue também relaxar e ter um alívio da dor, né? Existem alguns pontos para lombalgia, né? Bem clássicos, né? Mas claro que a gente precisa ver qual é o motivo dessa dor. Então, nem sempre, no caso, por exemplo, de algo que seja degenerativo, se ela tiver uma hérnia, que às vezes é cirúrgica, então a acupuntura não vai resolver o problema dela. Às vezes ela precisa realmente de outro. Mas esse alívio da dor, mesmo que seja por um tempo, num caso que seja de
esperando, aguardando uma cirurgia, que seja, ele tem sim um benefício muito grande, assim. Que demais. E como que a gente, às vezes vocês usam, a gente muito vê, né, colocar aqui na orelha. Por que coloca aqui na orelha? Existem os pontos certos também ou não? A orelha é como se fosse um mini corpo nosso, é um mapa aqui. Então existem pontos que representam tanto órgãos, né? Então pulmão, tem um ponto do pulmão, tem ponto de fígado, de rins, como tem ponto da coluna lombar. E é uma forma da gente estimular não só na consulta, porque a gente vai levar o paciente vai para casa e às vezes a gente até orienta o paciente a fazer alguns estímulos mesmo. Então a orelha é algo muito sensível, ele tem inervação do vago, então, que é um nervo muito importante. Ele tem uma grande vasculatura, né? Então, faz uma vasculatura. Você vê quando a gente toca aqui na orelha, fica aquele quente, assim, exatamente. Então, tudo isso a gente foi estudar e viu que a orelha era era um local muito interessante para a gente poder estimular sistemicamente. Então, faz esse estímulo. Tanto pode ser com semente, que é uma semente de mostarda, com alguns, às vezes tem alguns de prata, de ouro, de cristal, que pode ser, que é uma bolinha bem pequena que você pode colocar para estimular. E tem também as agulhas semi-permanentes, que na verdade podem ficar 1 semana, 4 dias, depende da sensibilidade. Que são agulhinhas muito pequenininhas que você coloca também e depois cobre com um curativozinho pequeno para ficar discreto. E aí você consegue ter esse estímulo um pouco mais prolongado durante a semana, por exemplo, nos intervalos das sessões, né? Gostei. Tem mais uma perguntinha aqui da Jocasta de Salvador, Bahia. Boa tarde, estou na 4ª sessão de acupuntura e estou vendo melhoras da enxaqueca. Este tratamento tem que ser feito sempre ou com um tratamento já não vou mais sentir dores? Boa pergunta, né? Como é que é? A pessoa vai, mas quer saber quanto é que... Então, em geral, para alguns tipos de tratamento, tem sim uma série de sessões que a gente faz, em média são de 8 a 10 sessões, para depender, claro, de cada, mas é um tratamento médio que a gente faz, para assim a pessoa realmente não ter mais. Mas vamos acompanhar para tentar tirar as causas que isso. Então, existem, porque você pode voltar. Se você dorme errado, se você não pratica atividade, se você tem, dentro da sua enxaqueca, tem uma causa emocional, uma causa hormonal muito grande, você vai tentar também tratar para você perdurar esse tratamento. Assim como quase todo tratamento na medicina, né? Se a gente faz um tempo hábil, a gente melhora, mas se você mantém o que está estressando, o que está causando a dor, você não vai conseguir se beneficiar a tão longo prazo. Você pode voltar a sofrer dessas dores, né? Quem pode fazer acupuntura? Qualquer pessoa. Temos aqui... são aptos para poder fazer tanto os médicos dentistas, né? Então, né, os dentistas podem fazer, às vezes, para tratamento de ATM, tratamento de algumas. Os médicos veterinários, então, cachorros, bichos, gatinhos podem fazer. Acho que todo mundo que tem já viu, às vezes, aquele que vai ficando mais com a idade, vai começando a dar travadinha. A gente faz muito tratamento para os médicos veterinários, fazem muito tratamento para... E de nós, de quem eu trato, podem ser crianças, adultos. Tem um ambulatório na Unifesp que é de recém-nascido, que fazem alguns. Então, idosos são muito beneficiados por causa daquela polifarmácia que a gente chama. Então, pessoas que estão tomando aquela, sabe, que tira muito assim remédio. A lista gigantesca, a gente fala, doutor, eu uso isso aqui tudo. Então, às vezes a gente consegue dar uma enxugada, claro que para algumas, e às vezes evitar de acrescentar uma medicação para dor. Né, a mais, né? Pessoas que às vezes são muito sensíveis a medicações. Eu não sei se você conhece, tem gente que fala, nossa, eu tomo uma medicação e eu fico náusea, eu fico tonta, eu baixo a minha pressão, né? Sim. Tem gente que fala. Então, assim, pessoas que são muito sensíveis à medicação são pessoas que beneficiam muito com o tratamento da acupuntura como uma técnica complementar, né? Então, crianças também, crianças têm que ter, claro, né? Tem algumas técnicas que você pode fazer, como eu falei, o eletrodo, o moxa. Tem crianças que são mais tranquilas, eu tenho uma sobrinha de 12 anos que ela falou, eu adorei, tia Mili, a Mariana, deve estar assistindo. Bonitinha. Ela falou, eu adorei, tia Mili, ela relaxou lá, deitou, então toda vez que eu vou para Salvador, vai lá e faz. Onde a Jocasta eu vou lá e tenho que fazer na Mariana a sessão de acupuntura. Então todo mundo pode fazer. A gente tem mais umas perguntinhas do nosso Instagram aqui, vou colocar. Minha mãe tem dores nos ombros, a acupuntura resolve? Daí já vou aproveitar a próxima ali, ó. Eu sinto dores na cervical, a acupuntura resolve? E aí? Então, tem um monte de benefícios. Para ombros é uma técnica que, assim, tem bastante estudo, muita resposta boa.
Claro que é depender do que é, né? Se é uma rotura de coisa, se a gente consegue, se são tendões, né, que estão, então os nossos ombros, eles têm muitos tendões, né, que são, que aqui ficam responsáveis por todos esses movimentos. Então, geralmente a gente faz um teste rápido para tentar identificar, às vezes precisa de um ultrassom para ver se é supraespinhoso, qual é o tendão que tá, se é rotura total, se tem indicação cirúrgica ou não, como eu falei. Mas para dor, sim, a gente consegue ver pacientes que às vezes têm indicação ou não querem fazer cirurgia ou querem fazer o tratamento. Às vezes eles ficam simplesmente com sessões de acupuntura para controlar a dor e resolvem sem precisar fazer um tratamento cirúrgico, né? Que bom na cervical também. Cervical também, exatamente. Cervical é a nossa, né, aquela centro de concentração de todas as nossas tensões. Então, pacientes que ficam muito em home office, que fazem aqui tanto no esternocleido, trapézio, que é esse músculo daqui, o escaleno, são músculos muito responsáveis que a gente faz muita tensão. Então, a cervical, pelo fator relaxamento, por ponto da gente inserir a agulha justamente no músculo, tem uma resposta maravilhosa. Geralmente, uma sessão, o paciente vai falar, nossa, o que você fez, a gente precisa... Exatamente, já consegue responder. Que demais. Jamile, eu adorei. Volte sempre. Obrigada, espero. Por favor, volte sempre. Você de casa, se você gostou, a gente fala mais sobre esse assunto depois também. E é muito interessante isso. E se tiver dúvida, faz o seguinte, já segue Jamile no Instagram, @anestesia_e_dor, porque ninguém merece sentir dor, então que a gente alivie as nossas dores. O telefone é o 11 97 230 8525. Adorei, seja bem-vinda. Obrigada. E ó, alivia mesmo, viu? Eu sou fã da acupuntura, principalmente na cervical. Beijo pra você. Tchau.